família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo o vídeo do dia seguinte, o vídeo da ressaca boa aí, da vitória do Vasco por 4-1 em cima do Olímpia do Paraguai pela Sul-Americana. Minha luzinha quer apagar de novo, mas enfim, vamos continuar aqui, né? Vamos falar um pouquinho mais dessa partida, desse jogo, vamos falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama, tem algumas especulações de mercado e minha luzinha apagou, gente. Espera aí rapidinho que daqui a pouco eu volto. Galera, pelo visto vou ter que comprar outra luminária aqui para poder fazer meus vídeos, porque tá difícil. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho aqui, cara, essa câmera que ela não tá legal. Mas enfim, vamos falar de Vasco, vamos... que eu tô aqui na correria, como sempre, né, cara? Vai ficar um pouquinho escuro, mas não tem problema. Vamos que vamos, né? O negócio aqui tá... Pera aí, deixa eu ver aqui. O negócio tá esquisito, né? Mas vamos lá, vamos falar de Vasco. Pessoal, Vasco fazendo aniversário hoje, nesse dia 21 de agosto, 128 anos de existência. Para quem viu meu vídeo de pré-jogo, que subiu nessa madrugada, eu já falei disso aqui, né? Vasco com 128 anos de luta, né, de resistência, né, encarando tudo, contra todos, como sempre, né? E a gente vai para cima, cara, vamos para cima, né? Vamos ver que as pessoas que estejam aí, cara, cuidando da instituição, o seu Pedrinho, seja lá quem for, né, possa fazer esse clube, né, a ter muitas e muitas glórias ainda, que a gente alcance o patamar que nos pertence, né, de uma vez por todas, e que nunca mais a gente passa aí por esses momentos difíceis que a gente está fazendo. E junto com o Vasco da Gama está completando hoje 39 anos o ex-zagueiro Anderson Martins, cara. Anderson Martins, que é vascaíno, tá, cara? Pena que a carreira dele de jogador no Vasco foi curta, né? Mas, porra, teve um título da Copa do Brasil, foi uma carreira de expressão pelo Vasco. Anderson Martins, que jogou de 2011 a 2017, 55 jogos, 2 gols. Peça importante aí na Copa do Brasil, no título da Copa do Brasil de 2011, e parou de jogar em 2022. Ele é cearense, mora em Fortaleza, fez faculdade aí de engenharia civil e comanda aí uma empresa de construção civil. Saiu do esporte definitivamente, saiu do futebol, não seguiu carreira de técnico nem nada, mudou totalmente os rumos da vida dele, o nosso glorioso Anderson Martins. Pessoal, o Vasco, ele... Cara, é engraçado, né, cara? A torcida do Vasco é bem bipolar, né? Depois da partida com o Santos, o trabalho do Pedrinho era horroroso, gestão horrível, planejamento horroroso, Felipe ali como agregado do Pedrinho, que ganha de um dinheirão, faz um trabalho horrível, não sabe o que o Pedrinho faz lá. A gente vê, né, as crônicas, as análises ali dos portais. Aí o Vasco ganha de 4-1 do Olímpia, Pedrinho está no caminho certo, Pedrinho faz um bom trabalho, Pedrinho está colocando o Vasco nos trilhos novamente, esperança do futuro melhor para o Vasco da Gama, do que o Pedrinho. Cara, é complicado, né, cara? A verdade é o seguinte, o Vasco ganhou de 4-1 ontem do Olímpia. O Olímpia é um time fraco, tá? Apesar do Olímpia ter essa tradição toda, né, de competições sul-americanas, o Olímpia, no atual momento, é um time fraco, né? É um elenco limitado. E tanto é que o Vasco criou inúmeras oportunidades, perdeu inúmeras oportunidades e teve outras inúmeras oportunidades para construir um placar de 4-1 dentro da casa dos caras, né? Então a gente não pode pegar isso como parâmetro. O Campeonato Brasileiro está aí, a gente vai enfrentar o Palmeiras domingo agora, às 16 horas, um jogo super difícil, lá dentro do New Bank Park, lá dentro da casa deles, que torna mais difícil ainda. Ganhamos aqui de 2-1 de virada, isso não quer dizer que lá vai ser a mesma história, né? E assim, se São Januário hoje em dia estiver fazendo mal pro Vasco da Gama, como tá todo mundo dizendo que a energia não tá legal, então a gente pode ser otimista, né? Esperar talvez ali uma vitória fora de casa contra um Palmeiras. Quem sabe, até porque o Palmeiras também não está muito bem das pernas, né? O Palmeiras não anda muito bem das pernas.
E quem sabe aí, né, a gente não pode sonhar. Mas, cara, a verdade é que o Vasco tem que sair dessa situação do Campeonato Brasileiro, agora a chave tem que mudar. A mesma apresentação que fez ontem contra o Olímpia tem que ser feita agora também no Campeonato Brasileiro para a gente começar a emergir, para a gente começar a sair dessa situação, porque o Campeonato Brasileiro rebaixa, tá? Copa do Brasil, Sul-Americana, o Vasco disputa todo ano. O Vasco pode disputar todo ano, tá? Tá, Sul-Americana depende da classificação, né? Mas, enfim, se o Vasco tiver uma reação, ganhar, engatar aí umas 5 vitórias seguidas, o Vasco chega numa posição de Sul-Americana, tá? Então, cara, o brasileiro é aquele negócio. A continuação na Série A, né? Até mesmo na iminência de uma venda do Vasco para 777, né? É fundamental, é de total importância para as pretensões do Vasco no futuro. Porque se o Vasco cair, o investidor pegar o Vasco ali na segunda divisão, o negócio vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Então, cara, o ideal que o Vasco se mantenha na Série A, até porque, cara, a torcida do Vasco não aguenta mais um rebaixamento. A torcida do Vasco não vai tolerar mais um rebaixamento, tá? E eu quero falar aqui do Léo Jardim, cara, que esteve falando, construindo aí o seu melhor goleiro, o goleiro ideal para ele, né? E goleiro perfeito, né? E ele botou ali as suas escolhas, escolheu ali muitas vezes o Nauer, escolheu ali outros goleiros ali renomados, e em 2 quesitos ele colocou a si mesmo, né? E um dos quesitos, cara, admire-se, cara, na saída de bola, tá? Pasmem, né? Na saída de bola e na frieza. Então, tudo bem, na frieza até vai lá, né? Realmente ele é frio ali, nas defesas que ele pratica e tudo mais. Agora, na saída de bola, pelo amor de Deus, Léo Jardim, tu saiu numa bola ontem ali que resultou no gol dos caras, ilegal, foi falta, a gente sabe que foi falta, mas, porra, a gente vê como é que você sai em cima dos jogadores, em cima dos atacantes adversários, cara. Porra, tu vai muito mole, cara, na jogada, e ele se colocou ali na saída de bola como o goleiro ideal. Eu vou deixar aí o Léo Jardim falando no vídeo, montando o goleiro dele perfeito e colocando a si próprio nas saídas de bola. Daqui a pouco eu volto. Léo Jardim, goleiro do Vasco, monte o seu goleiro perfeito. Chute colocado. Courtois. Chute de longa distância. Pô, pra mim pode ser o Courtois também. 1 contra 1. Neuer. Reflexo. Pra mim, um goleiro que tinha muito reflexo, Keylor Navas. Saída do gol. Eu. Pênaltis. Diego Alves. Jogo com os pés. Ederson. Liderança. Acho que Rogério Ceni. E frieza nos momentos decisivos. Eu. Show. Vocês puderem ver o Léo Jardim aí se colocando como um goleiro aí maravilhoso para sair nas bolas aí aéreas. Olha, cara, parece até uma piada, né, cara? É melhor escutar isso do que ser surdo, né? Mas, enfim, vamos falar de especulações de mercado. Antes de mais nada, eu quero falar da dupla Fla-Flu, que negou mais uma vez o Maracanã para o Vasco jogar contra o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil. Sabe o que eles alegaram? O gramado. Cara, a velha desculpa de sempre, né? O gramado não está em condições, né? E que se tiver jogos extras aí, como o do Vasco da Gama, no caso da Copa do Brasil, pode danificar mais ainda o gramado do Maracanã. É engraçado, né, cara? Vocês não estão cuidando do Maracanã, vocês não estão tomando conta do Maracanã. Por que o gramado está em péssimas condições, então? Então quer dizer que o trabalho está sendo mal feito, o gerenciamento está sendo mal feito, né, cara? Então, porra, passa para outro, né? Já que você não consegue cuidar do gramado do Maracanã, enfim, né? Vai começar de novo, a picardia vai começar de novo, né? A palhaçada, e vamos aguardar para ver no que vai dar isso. O Vasco quer jogar no Maracanã, vai recorrer aí às autoridades competentes aí, quem tiver que recorrer, até a justiça, se for o caso,
para poder levar essa partida contra o Vitória no Maracanã. Falar de especulações aqui, gente, parece que o atacante Mauro Icardi, né? Aquele que chifrou o Maxi Lopes, lembra disso? Maxi Rodrigues, né? Foi oferecido ao Vasco, mas o Felipe disse que não tem interesse. Ó, o manda-chuva do futebol vascaíno, o seu Felipe Loureiro, negou. Aí o Mauro Icardi disse que não cabe no perfil vascaíno. Eu quero saber quem é que cabe, né, cara? É o John Mercado? Porra, puta merda, cara, vou te contar. É nas mãos de tipo com o Felipe aí que o Vasco se encontra, tá? É que eu falo. A vitória não pode disfarçar os problemas que o Vasco tem, tá, cara? A vitória ali, beleza, a gente comemora, mas a gente não pode fechar os olhos para os problemas que estão acontecendo no Vasco. Os problemas de gestão que acontecem no Vasco. O trabalho é mal feito. As escolhas continuam sendo mal feitas, tá? O Vasco tem interesse aí no ponta direita Ezequiel Sebadios, do Boca Juniors, tá? O jogador tem contrato com o clube argentino até o fim de 2026. Apesar do interesse, não existe ainda negociação em andamento, né? Mais uma especulação de mercado, né? Vamos lá. E tem outra especulação. Vasco da Gama vem o quê, gente? Oh, meu Deus, espera aí. Vem com tudo aí por Gabriel Ávalos, do Independente, tá? Está disposto a negociá-lo porque o contrato dele termina em dezembro desse ano e o jogador também tem desejo de sair do clube, tá? E ele não pode perder o jogo de sábado contra o Independente Rivadavia. Até parece que o Independente está querendo cerca de 1,2 milhões de dólares, cerca de 6,2 milhões de reais pelo Gabriel Ávalos, né? Vamos ver. Cara, é um valor razoável, né? Onde o Vasco está tentando pagar, tá podendo pagar, na verdade. Então, de repente, é mais uma opção para o Vasco da Gama aí. E parece que o Vasco, segundo, né? Aqui um portal lá de fora, né? O Vasco fechou a contratação do atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, por 2 milhões de euros, tá? Segundo é o jornal Sérvio, tá? Jornal lá da Sérvia, jornal local, tá? O S-Portal, o Vasco pagará cerca de 2 milhões de euros, aproximadamente 12 milhões de reais ao Estrela Vermelha pelo atacante Bruno Duarte. Jogador de 30 anos, deixa o clube sérvio após 98 jogos, 42 gols e 14 assistências. Será que é verdade, cara? É um jornal do país, é um jornal sérvio, cravando aí a contratação do Bruno Duarte, né, gente? Vamos aguardar, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Pessoal, falar do Santiago Sousa rapidinho, segundo o UOL, né? Através do seu Mauro César Peruquinha, né? A Leila Pereira, né? A Crefisa, deu garantias para contratar o Santiago Sousa, tá? O gerente argentino tinha consciência de que o Vasco, né, estava em recuperação judicial com problema nas contas, porque a justiça informou que tem 300 milhões no vermelho previsto para 2026, tá? O Vasco tentava contratar aí o volante, mas o time lá de Avellaneda não queria resistir e fechar a operação por falta de garantias de que iria receber o acordo. Aí a Crefisa deu aval bancário e o Racing andou consultando aí contatos do Brasil e recebeu resposta de que a empresa era segura, por isso acabou fechando a operação em torno de 7 milhões e meio de dólares pela negociação de Santiago Sousa, tá? Então, cara, tá aí o Mauro César Pereira Peruquinha aí, o flamenguista, né, falando que diz que a Crefisa deu garantias aí para a contratação do Santiago Sousa. Agora é aquela coisa, né, cara? Quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido escuta o que não quer, né? Aquele velho ditado, né? Será que isso é verdade? É a mesma coisa vir aí o babaca do Juca Kfouri dizer que o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro está envolvido com o Vasco, com emenda parlamentar, não sei o que, é só ele que está levantando essa matéria. Nem o GE está levantando uma matéria dessa, cara, mas o Juca Kfouri está ali, né? Por causa de militância política. É só o que restava. Porra, falar nisso, cara, eu tô vendo gente em rede social, no Instagram,
reverberando essa merda de negócio de Flávio Bolsonaro, porque estava em São Januário com a camisa do... Porra, que o Vasco tá atrelando a sua imagem a político de direita. Vai pra puta que pariu, cara. Era só o que faltava enfiar negócio de política do país dentro do Vasco. Porra, quem tiver se embrenhando aí nessa onda aí, faça-me o favor, né, cara? É a última coisa do que o Vasco precisa, tá? Se meter com política do país. Porra, não confundam as coisas, cara. Por favor, o Vasco já tem problemas demais na sua política interna, tá? Olha, 777 Partners, cara, tá pedindo umas 15 dias para comprovar aí, para regularizar a sua representação no processo contra Almirantes Participações S.A. Ela não conseguiu juntar a documentação a tempo, parece que não deu tempo, o prazo expirou ontem, no dia 20, e agora ela está pedindo umas 15 dias à justiça, né? Dizendo que a apresentação dos documentos societários da empresa em português com tradução juramentada e apostilamento, além de identificação de quem possui poderes na gestão e de conceder procurações, ainda não conseguiu ser reunida, não conseguiu ficar pronta, né? Diz que o procedimento levou mais do que esperado e agora estou pedindo mais 15 dias aí. Vamos ver se a justiça vai determinar. Por que está demorando tanto, cara? Qual é a dificuldade de vocês arrumarem essa documentação? Qual é a dificuldade para vocês comprovarem o que está por trás da empresa? É muito estranho, né, cara? É muito complicado isso daí, né, gente? Bom, enfim, né? Vamos falar aqui de justiça também, né, cara? Olha só. Primeiro vou vir aqui com essa notícia de credores que questionam o DIP de 150 milhões da venda e também a venda da SAF, tá? Tiveram duas manifestações, foram apresentadas aí nessa quinta-feira, dia 20, ontem, na recuperação judicial do Clube de Regata Vasco da Gama. A Finkbal e a RA Lau pede que a justiça não autorize neste momento a criação da nova SAF e o drop-down dos ativos do futebol e a venda até 90% das ações por meio do EPI White. Eu não consigo entender esses credores que estão sendo contra a venda, já que uma vez o Vasco sendo vendido, a garantia deles receberem, cara, é maior. Eu não estou conseguindo entender isso, né? Diz que as credoras alegam que não tiveram acesso integral ao acordo de investimento firmado com a Almirante Participações e seus ativos em anexo, né? E também pedem uma avaliação financeira independente dos ativos e a relação das dívidas que permanecerão nas atuais recuperandas e o detalhamento e destinação dos recursos, tá? Já a tal da Barreira de Oliveira, credora da classe 1, questiona o novo DIP de até 150 milhões após o Vasco informar que os 40 milhões autorizados em julho foram integralmente consumidos em aproximadamente 30 dias. Tá? Diz que a credora não rejeita o novo financiamento, mas pede que sua autorização fique condicionada à prestação de contas detalhada dos 40 milhões. Caso o novo DIP seja aprovado, solicita a liberação parcelada, fiscalização mensal, limitação de garantias sobre recebíveis e preservação de caixa para o pagamento do plano. O importante é que a manifestação não representa uma decisão da justiça. São contestações apresentadas pelos credores, que ainda serão avaliadas pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e pelos órgãos fiscalizadores da recuperação judicial. Porra, é complicado, cara. O Vasco está enfrentando aí, como é que eu vou dizer para vocês? Barreiras aí em tudo quanto é esfera. Agora são os credores aí contra empréstimo, contra a venda, contra tudo. Tá difícil, cara, tá difícil demais, tá? E o Vasco está pedindo uma audiência emergencial à justiça, tá? A Gama solicita aí a 4ª Vara Empresarial uma audiência especial para tratar dos 3 pontos urgentes aí, que é o início do processo do competitivo da UPI White, né, para abrir aí a licitação, estruturação e implementação do financiamento DIP e medidas imediatas para reforçar o caixa das recuperandas, né? E o pedido protocolado é lá ontem, dia 20 de agosto, sugere a audiência que aconteça nesta sexta-feira, dia 21, e alternativamente no dia 24 ou 25. Vai estar pedindo aí o Ministério Público, o Administrador Judicial e ao Watchdog, também ao Gatekeep e o advogado do Almirante Participações,
apresentada como potencial investidora da financiadora do DIP, né? E na petição, Vasco e a Vasco SAF afirmam que a atual situação do caixa exige medidas imediatas para assegurar a liquidez necessária ao funcionamento das dívidas, tá? O documento solicita audiência, tá? Ele não representa a marcação do encontro nem autorização definitiva, só está ali solicitando a audiência e não está solicitando, não está mostrando ali a autorização definitiva do DIP, nem o processo competitivo. Ele não está autorizando nem o DIP e nem o processo competitivo, tá? Então, o Vasco dando mais um passo aí, cara, para desbloquear, né, esse empréstimo aí de 150 milhões e recorrendo aí à justiça, né, para ver se consegue aí desbloquear esse empréstimo e começar, né, essa venda aí da SAF, tá? E tem advogados de credores aí do Vasco criticando aí a demora justamente para liberar empréstimo. Alguns advogados de alguns credores estão criticando essa demora para liberar o empréstimo, tá? Estão dizendo que tem que pensar com a justiça, tem que pensar com o coração em vez da caneta. Assim que eles colocaram, tá? Espera aí que tá torto aqui, gente. Meu Deus do céu. Tal do Henrique Fragoso, advogado que representa 53 credores do Vasco, criticou a demora na liberação do empréstimo e afirmou que a entrada do dinheiro é essencial para o clube cumprir seus pagamentos. E segundo ele, a trava do empréstimo é prejudicial ao Vasco aos próprios credores, né, cara? De um lado tem credor que está travando as coisas e do outro lado tem credor que está pedindo para destravar as coisas. É complicado demais, cara. E para encerrar o vídeo, né? Eu vou deixar aí, cara, um trecho do Pedrinho, tá? Que ele fala, que ele pede à justiça compaixão para poder liberar as coisas do Vasco, né? Liberar principalmente esse empréstimo de 150 milhões. Porque tem um texto aqui que eu peguei que fala justamente desse ponto da entrevista, né? Onde o Pedrinho fala que se não tiver um empréstimo, o Vasco entra em inadimplência. O Vasco não consegue pagar as dívidas de recuperação judicial, inclusive, não consegue pagar funcionários, jogadores, credores e nem as despesas recorrentes, né? E o Vasco entra em inadimplência, isso gera gestão temerária, né? E o Pedrinho pergunta, né, sobre a 777, que está entrando justamente com essa auditoria. É a 777 que está pedindo essa auditoria externa do ICTS. Não é o Vasco, tá? Não é a Justiça. É a 777 que está entrando com essa auditoria para poder liberar os 150 milhões de empréstimo. E o Pedrinho questiona quem está por trás da 777 Partners, tá? Uma vez que a 777 está querendo negociar a venda do Vasco. Se ela está querendo negociar a venda do Vasco, quem é que está por trás da 777 pedindo uma auditoria externa, pedindo que a Justiça bloqueie o empréstimo de 150 milhões mediante essa auditoria que vai durar de 15 a 30 dias, podendo atrapalhar o clube nessa janela de transferência aí do meio do ano, já que a janela vai fechar em cerca de 22 dias por aí, tá? E quando essa auditoria ficar pronta, que o Vasco poder receber o empréstimo aí, o Vasco não vai poder mais contratar ninguém, né? A quem interessa isso dentro da 777 Partners? Gerar uma gestão temerária da atual diretoria do Vasco da Gama. Isso pode ocorrer aí, o afastamento do Pedrinho novamente da diretoria, como aconteceu, né, agora há pouco. Né, quando a gestão do Pedrinho foi afastada, houve uma intervenção judicial e o Pedrinho foi afastado. Isso pode atrapalhar a venda da SAF. Né? Uma coisa leva a outra, cara. Se você ligar os pontos, você pode ver que realmente, né, tudo se encaixa. Né? A 777 pede uma auditoria externa, tá, para bloquear o empréstimo de 150 milhões, o empréstimo DIP, uma vez que esse empréstimo ali faz parte da recuperação judicial, ele foi planejado, né? E dessa forma aí o Vasco se asfixia financeiramente, gera uma gestão temerária e a justiça pode afastar o Pedrinho por causa disso, né?
Fica aí com esse trecho do Pedrinho, da entrevista do Pedrinho viajando lá para o Paraguai com a delegação vascaína, que é de se refletir realmente, tá? O Vasco está fazendo 128 anos hoje, né? Cara, tá na hora desse clube ter paz. Por favor, cara, quem não quiser ajudar o Vasco da Gama a andar, não atrapalhe, cara. Já tem muita gente para atrapalhar o Vasco da Gama. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Eu fui. E eu peço encarecidamente à juíza que ela olhe com os bons olhos. Tudo que está acontecendo com relação à instituição foi depois dos personagens que saíram do Vasco. Eu fui tirado da cadeira, a burocracia aumentou por um empréstimo. E esses empréstimos, como eu já falei, eu não tiro da minha cabeça. E esses empréstimos são pagos. Eu não pego o empréstimo e deixo pagar. Ele está dentro de um cronograma e dentro do plano de recuperação judicial para eu pagar. O acordo entre o investidor, o futuro investidor, e a 777 está muito bem construído. E me surpreende muito a 777 Carioca pediu uma auditoria, uma empresa falida pediu auditoria. Mas se a 777 está fazendo um acordo com o investidor, está quase tudo certo. Quem está por trás da 777? Quem está por trás da 777? Inclusive, eu fui ameaçado de perder os meus bens. Fui ameaçado de perder os meus bens. E, obviamente, se o empréstimo continuar negado, eu vou ficar inadimplente. E a inadimplência, a falta de pagamento para os credores, é uma gestão temerária. E, automaticamente, ela prejudica o processo legal da recuperação judicial. Com isso, meus bens são bloqueados. E o mais importante do que isso é a instituição. Porque essas pessoas que saíram do Vasco não estão pensando na instituição. Elas não querem a venda. Então, se a gente tiver um processo acelerado da abertura, da competitividade da venda, acabou os empréstimos. Então, o que eu peço à juíza é que ela olhe tudo que foi organizado pela instituição desde o dia em que eu entrei, até hoje. E um dos princípios da recuperação judicial é você pagar os credores. Então, eu peço que ela olhe com carinho para essa situação. Primeiro, para liberar o que a gente precisa ser liberado, que o dinheiro, os 150 milhões, não é só para contratação, é para pagar funcionário, é para pagar os credores, é para pagar os fornecedores e, consequentemente, também fazer as contratações. E isso estava dentro do plano da recuperação judicial. Ninguém inventou isso, que fique muito claro. E se, para a gente acabar com isso, que ela consiga abrir o mais rápido possível o processo de competitividade para a gente fazer a venda. Vai ter a oportunidade de outros investidores chegarem com uma proposta maior, pautada como base pela proposta do Marcos. E se alguém aumentar a proposta, o Marcos tem o direito de empatar. E chegando, fazendo todo esse processo, acontece a venda, acabou a questão do empréstimo.